seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. Dias se virão à frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Maravilha, 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 tudo novo, de novo para você, né? Que bom, né? Louvor ali que o irmão Gessé tocou. Nós queríamos aqui hoje falar um pouquinho, né? Nós tínhamos até programado para fazer um resumo aqui do tema que nós ministramos mês passado, né? Dos temperamentos. Mas a gente vai trazer aqui uma palavra hoje diferente, né? E o louvor, né? Que Arautos do Rei aqui, tudo novo, né? Veio de encontro à palavra que a gente tem, né, separado hoje para falar para a igreja, falar para os irmãos, falar para todos que têm crido num Deus Todo-Poderoso. Tudo novo, de novo, né, esperança renovada. Então, olha só, irmãos, a gente queria falar aqui até fazer um resumo, mas conforme os acontecimentos aí do final de semana,
a gente então resolveu trazer uma outra palavra aqui para os nossos corações. Eu separei aqui 2 versículos bíblicos. Tem alguém conosco, né, meu José? Mas não está aparecendo conosco aqui na tela do celular. Pastor Adão Varela, Deus abençoe. Pastor Adão está passeando, descansando um pouquinho, Deus abençoe. Pastor Adão com a família ali, né? Os netos juntos ou não? Não, só ele com a irmã Ângela. Deus abençoe então, Pastor Adão, em nome de Jesus. Olha só, eu separei 2 textos aqui para nós falarmos de esperança. Tá? O primeiro texto está no Salmo 146 e o segundo texto está em Ezequiel 37, verso 11. Eu vou ler os 2 versículos e depois nós vamos refletir, vamos meditar sobre esperança, ok? Vamos lá então. Livro de Salmos, capítulo 146, verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Tá? Está aqui, aí continua indo o versículo. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Amém? Salmo 146, do verso 5 ao 10. E também Ezequiel 37, verso 11, diz assim: Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Amém? Então vamos falar de esperança nesta noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deus é poderoso, é Deus onisciente, é Deus imutável, é Deus fiel, é Deus justo, é Deus que opera, e ninguém pode impedir, é Deus que trabalha em favor daquele que nele espera, é Deus que renova as forças também daquele que esperam nele, que confiam nele, é Deus que sustenta, livra a vida daquele que tem temido a sua palavra e obedecido a sua palavra e tem crido nela principalmente. Amém? Então vamos falar um pouquinho de esperança, irmãos. Final de semana, o nosso final de semana, grandes expectativas. Todos nós, todo ser humano, nós somos seres humanos, e criamos expectativas. Criamos expectativas em cima de tudo, e é necessário, é bom ter esperança e criar esperança. Porque tem uma frase que diz assim, sonhe, porque você não vai além dos seus sonhos. Então nós devemos sempre sonhar, sempre criar expectativas, colocar, ter planos, ter alvos, objetivos a serem alcançados, e em tudo isso nós depositamos esperança. Então vamos falar de esperança nessa noite um pouquinho. Certo é que nós, os brasileiros, nesse último final de semana, não no final de semana especificamente, mas nos últimos tempos aí, criou-se então uma grande expectativa, ainda existe essa expectativa, de nós vermos Deus agindo em favor do nosso Brasil, Então criamos, todo brasileiro, todo homem, todo pai, todo filho, toda a família, a própria igreja de Jesus que está no Brasil cria esperanças, cria expectativas, e nessas expectativas nós depositamos nossas
esperanças. E esperança é nada mais do que esperar algo que nós desejamos, que nós ensaiamos, desejamos que aconteça em nosso favor. Então nessa noite aqui nós fizemos menção de dois textos. Ezequiel capítulo 37, verso 11, é o texto bem conhecido da igreja, dos crentes, a visão de um vale de ossos secos. Era uma visão simbólica dada ao profeta Ezequiel, cativo na Babilônia, tá? A visão de ossos secos, sequíssimos, melhor dizendo, era Israel, o povo de Deus que se encontrava numa situação deplorável, segundo a visão dada ao profeta. A visão era terrível, a visão era de um vale cheio de ossos sequíssimos. Ossos que, quando nós falamos de ossos sequíssimos, irmãos, todos nós já... Meu olho está coçando um pouquinho aqui, irmãos. Desculpa, a gente coçou o olho aqui. Todos nós bem sabemos, e com certeza já vimos isso, um osso seco. Um osso que jogado ao vento, ao tempo, às intempéries do tempo. Mas o texto aqui vai falar de ossos sequíssimos. E quando nós imaginamos ossos sequíssimos, é algo que já está virando pó. É algo que já não tem mais, o tutano, já não tem mais nervos, tudo já se perdeu. Ou seja, é algo que, de tão seco que era, o próprio vento já leva. Então a situação realmente era triste demais. E a visão então dada a Ezequiel, onde Deus leva Ezequiel até esse vale de ossos secos, e o Senhor então dialoga com o profeta. E Deus então faz uma pergunta ao profeta: poderão esses ossos reviver? E a resposta do profeta a Deus é qual? Senhor, tu sabes, Senhor. Olha, eu não sei, sou ser humano. E conforme o meu olhar humano, conforme a minha perspectiva, o meu entendimento, eu não sei, Senhor, se esses ossos poderão reviver. O Senhor é que sabe. Então Ezequiel, humanamente falando, como qualquer homem, diante daquela visão que Deus deu para ele, o homem Ezequiel, ainda que servo de Deus, ainda que homem que conhecia Deus, fez o seu diagnóstico. Tu sabes, Senhor. Eu, sinceramente, de repente não acredito. O Senhor é que sabe se esses ossos aí podem reviver ou não. Eu não sei. Então olha só. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Então a palavra de Deus era esta ao profeta, a Israel, dizendo: olha, a situação do povo aí é essa aí. E Israel estava dizendo: olha, pereceu a nossa esperança. A situação não tem mais retorno. A situação é determinante. A situação é impossível de ser mudada. Então nós, irmãos, muitas vezes nos encontramos assim também. Como Israel, que diante daquela visão dada ao profeta, a resposta do profeta a Deus foi essa: Senhor, tu sabes, Senhor, eu não sei. Olha só que interessante. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Eu não sei de nada, Senhor. Eu não sei se pode ser mudada a situação. Agora depende do Senhor. Se o Senhor quiser, pode. Se o Senhor não quiser, a situação permanece.
Então muitas vezes, irmãos, nós também como seres humanos, diante dos... claro que aqui toda essa visão tem um contexto histórico, espiritual, era um tratar de Deus com o seu povo, um povo que deixou, Pai do Senhor, irmã Ângela, nossa irmã Ângela, missionária Ângela, está conosco. Então, era um tratar de Deus com o seu povo, Israel. Um povo que tinha deixado de adorar a Deus, tinha deixado de servir ao Deus verdadeiro, ao Deus santo. Então Deus permite que sejam levados ao cativeiro. Mas lá no cativeiro, ainda na Babilônia, junto ao rio Quebar, onde Ezequiel teve a visão. E a visão realmente era uma visão de tristeza, de desânimo, de completo desalento. E o homem Ezequiel, Senhor, o Senhor sabe. Deus perguntou para ele se poderiam os ossos reviver. E ele devolveu a pergunta, Senhor, tu sabes, Senhor, se podem ou não. Porque eu, como homem, não estou vendo esperança, não estou vendo mudança, possibilidade de mudança. Aí o diálogo entre Deus e o profeta tem sequência e o Senhor então diz, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Antes ainda, então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, esses ossos, ouvi a palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero aqui destacar, irmãos, Deus estava então trazendo ao coração do profeta, que também estava no cativeiro, que também foi para o cativeiro, sofreu lá certamente, e com o seu coração já sem esperança, levado da sua terra, levado, não podendo mais prestar culto ao seu Deus, não podendo mais estar junto ao seu povo, aos seus irmãos, ao seu povo, familiares também, porque foi levado ao cativeiro, foi levado cativo. E Deus, irmãos, que é Deus fiel, Deus todo-poderoso, conforme o Salmo que nós lemos aqui, o Salmo 146 fala da fraqueza do homem, da fidelidade de Deus, E nós, seres humanos, realmente, irmãos, diante de situações, somos fracos, não temos condições alguma de... olhamos ao redor, enxergamos toda a situação, e quantas vezes, de repente, eu e você já vivemos essa situação de olhar, passar por alguma situação nas nossas vidas e realmente não enxergar esperança, não ver esperança, não acreditar que poderia haver uma mudança. Então essa era a situação da visão do vale de ossos secos, que era Israel, o povo de Deus. Assim é o povo, assim está o povo. Então o povo, de tão terrível que se encontravam, distante de Deus na sua situação espiritual, o povo estava dizendo, olha, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Então todo Israel estava num só pensamento. E a nossa esperança se foi. Nós desviamos do Senhor, nós deixamos de servir ao Deus Todo-Poderoso, nós não demos crédito à palavra de Deus e Deus permitiu o cativeiro. A nossa esperança pereceu, E estamos cortados. Já imaginou alguém que conhece Deus, alguém que experimentou, viu milagres extraordinários, maravilhas que Deus operou, e aquele povo era um povo que sabia do poder de Deus de operar milagres? Mas a situação ficou tão terrível que eles então estavam dizendo para si mesmos, acabou, a nossa esperança pereceu, estamos cortados. E muitas vezes nós também, irmãos, falamos isso diante das lutas, diante das situações, diante das circunstâncias que nós
né, estamos vivendo, falamos assim, não tem o que fazer. Não tem. O recurso que nós tínhamos aqui foi usado e nada aconteceu, né? É como aquela mulher que sofria do fluxo de sangue, né? Usou tudo os seus recursos que tinha à sua disposição, e a Bíblia fala que o seu estado ainda foi a pior, né? Mas ela conhecia Deus e ouviu. E ela então, de ouvir de Jesus, criou novamente nela uma nova esperança. Falou, se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. Então renasceu dentro daquela mulher, né, a esperança que estava de repente morta, né? Falou, olha, Jesus está passando por aí e os milagres ele tem operado e eu vou pro tudo ou nada. E aquela mulher então creu, né, e disse, se eu tão somente tocar nas orlas dos seus vestidos, ficarei curada. E assim aconteceu, porque ela colocou em Jesus a sua esperança e o milagre aconteceu. Então, meus amados irmãos, os dias que estamos vivendo têm sido dias trabalhosos, têm sido dias duros de viver. Primeiramente porque nós não podemos ser meninos e não entender que a Bíblia está se cumprindo na terra, né? A Bíblia está se cumprindo na terra. E Deus, soberano que é, Ele vai permitir, né? Ele vai permitir que coisas aconteçam, que situações aconteçam. E nós, como seres humanos, sempre temos colocado a nossa esperança, né? E devemos assim viver, porque eu acredito que alguém que não tem esperança é alguém que já está morto por dentro, alguém que já morreu. Pode estar até respirando o fôlego de vida, mas dentro de si não existe esperança. Então o homem, nós precisamos ter esperança. Nós precisamos crer em algo. Nós precisamos esperar em algo. Porque se nós não esperarmos em algo, né, que algo vai acontecer, que Deus vai agir em nosso favor, irmãos, nós estamos mortos. Nós estamos mortos. Era o sentimento de Israel. A nossa esperança pereceu, né? Nós morremos. Então, na mente de Israel, eles não tinham mais jeito não. Então nós precisamos ter esperança, ainda que toda a situação à nossa volta, né, que todas as circunstâncias à nossa volta digam que não, né? Porque às vezes a situação engrossa, endurece, complica, e humanamente parece realmente que a esperança nossa vai definhando, e corre o risco de perecer. E mais uma vez eu digo, o homem, a mulher que não tem esperança, já morreu, já está morto. Aquele que não acredita em mais nada, já está morto. Está respirando, está de pé, mas por dentro já está morto, infelizmente. Então, se você não tem esperança em mais nada, se você não acredita em mais nada, né, alguém gosta de dizer aí que o ser humano não tem jeito. Não, o ser humano tem jeito sim. Né? É certo que muitas vezes a situação dentro das nossas vidas, né, situações que nos sobrevêm, querem dizer para nós que não vale a pena esperar, que não vale a pena crer em algo que pode mudar, algo que possa acontecer. Então Israel estava com esse sentimento. Olha, a nossa esperança, os nossos ossos se secaram. Acabou para nós. Mas aí vem Deus, Todo-Poderoso, trazendo novamente, renovando a esperança, até do próprio Ezequiel, né, que na resposta que ele dá ao Senhor, Senhor, tu sabes, Senhor, se esses ossos aí, se Israel pode reviver novamente. Eu não sei, eu sou homem limitado. Também estou passando, também estou vivendo, né, estou sofrendo também o cativeiro. Então a resposta de Deus a Ezequiel, qual foi? Assim diz o Senhor Jeová, a esses ossos, eis que farei entrar em vosso espírito e vivereis.
Então Deus estava trazendo de volta para aquele povo a esperança. Olha, não percam a esperança. Eu ainda sou Deus que trabalho, que opero. Ainda que possa eu, Senhor, permitir, né, o cativeiro como Deus permitiu, né, sobre o seu povo Israel, né, de irem ao cativeiro, sofrerem 70 anos, um período de 70 anos de cativeiro, segundo o profeta Jeremias. Deus ainda não tinha abandonado aquele povo, ainda que a situação fosse complicadíssima. Mas Deus estava então dizendo, através da visão e né, na conversa que estava tendo com o profeta, dizendo assim, olha, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Né? O Espírito aqui, né, o Espírito de vida, né, o fôlego de vida. Porque muitas pessoas, irmãos, estão mortas já. A gente tem vivido dias, parece que a esperança da igreja, da própria igreja, a gente sente muitas vezes, como igreja, como servos de Deus, que parece que não está acontecendo nada. Parece que Deus, né, nós estamos às vezes igual o Gideão, né, quando Deus chamou Gideão para pelejar contra os midianitas, está lá em Juízes 6 e 13, né, Deus chegou para Gideão e falou assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão, se o Senhor é conosco, por que é que nos sobreveio todo este mal, toda essa luta, toda essa dor? Né? Aonde estão as tuas maravilhas, Senhor? Então Gideão também questionou ao Senhor, que também estava sem esperança. Mas aí Deus levantou ele e com 300 homens Deus deu um livramento a Israel através de Gideão e os seus 300. Então olha só, irmãos, então o Senhor estava trazendo uma palavra de renovo para aquele povo. Pode crer que eu vou reviver, eu vou fazer algo transformador diante dessa situação, que aos seus olhos, Israel, não tem mais jeito. Então olha só, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então muitas vezes, irmãos, nós, como seres humanos, também temos tendência a perder a esperança, a não crer no milagre de Deus, na intervenção divina, né, no trabalhar de Deus. E a Bíblia diz que Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Esperança é esperar. Então, se Deus trabalha em favor daquele que nele esperam, segundo Isaías 64, se eu não me engano, versos 5 ou 4 ali, né, porque desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus além de ti, um Deus que trabalha em favor daquele que nele esperam. Então olha só, a situação era terrível, irmãos, a situação era complicadíssima. E Deus então, através da visão, ele fala a Ezequiel, né? Ele mandou Ezequiel profetizar. Ezequiel ficou meio temeroso, e às vezes nós também, diante da situação, circunstâncias de dificuldade, eventos contrários, enfermidades e tantas coisas, nós perdemos a força de crer em Deus. Perdemos a fé. Perdemos, irmãos. A nossa fé dá aquela vacilada, aquela bambeada. Mas Deus está dizendo hoje para nós de novo aqui, olha, então profetizei como o Senhor me deu ordem, e houve um ruído. Então, irmãos, no meio das adversidades, às vezes nós perdemos a força de oração, perdemos o ânimo de jejum, de meditação da palavra, perdemos. Somos seres humanos. E isso é que é o grande perigo. Esse que é o grande problema. Que às vezes nós deixamos que a situação à nossa volta se engrandeça, ganhe força. E nós comecemos a deixar que a esperança, que a confiança, que a fé em nós, né, que nós devemos ter em Deus, parece que a minguar.
Aí Deus, irmãos, às vezes Ele precisa agitar a nossa vida. Deus precisa trabalhar, primeiramente, dentro de nós. E engraçado que, né, quando nós nos encontramos em situações de adversidades, de ventos contrários, irmãos, e tem muita gente, às vezes, que quer resolver os problemas externos, aquilo que está à sua volta. Nós temos essa tendência, né, essa visão de querer resolver as coisas que estão à nossa volta. Mas às vezes, irmãos, o problema que Deus quer tratar primeiro está dentro de nós. Às vezes nós estamos com os nossos corações conturbados, as nossas emoções instáveis, desajustadas, o nosso psicológico todo bagunçado. Aí Deus quer trazer primeiramente uma calmaria dentro de nós. Lembra quando Deus, o Senhor Jesus, ali em Mateus capítulo 14, né? Quando Jesus manda que os discípulos entrem no barco e atravessem, né? Porque eles teriam que atravessar e veio a tempestade, o vento soprou o contrário, né? E o barco estava quase a pique. Aí a Bíblia vai falar para nós ali que Jesus vem andando por sobre as águas. E os discípulos, ainda que alguns ali tivessem experiência com tempestade, mas aquela tempestade era um pouco mais forte, eles se apavoraram. Então o emocional, a fé, a esperança, né? E Jesus, olha, passemos para o outro lado. Jesus falou que a passagem ia acontecer. Aí Jesus vem andando por sobre a face das águas, tranquilo, soberano que Ele é. Aí eles, apavorados já pelo vento contrário, quando avistaram Jesus, é um fantasma, né? Eu acredito que a emoção, a fé, né, tudo neles ali estavam conturbados. Aí Pedro, que era o mais audacioso, era o sanguíneo da turma, né, se levanta no barco e: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus fala: vem, Pedro. Então Jesus, irmãos, primeiramente, Ele quer acalmar às vezes dentro de nós a tempestade. Aí para que nós possamos ter calma, serenidade, paz, para lidar com as situações à nossa volta. Às vezes tem gente que quer resolver o problema que está ao redor, mas não resolve, não deixa Deus tratar o que está dentro primeiro. E não consegue resolver o que está externamente. Então Jesus ali, Ele falou: Pedro, sou eu, não temas. Acalmou o apóstolo Pedro. Acalmou os demais também que ouviram a voz de Jesus. Porque eles estavam duvidando. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aí Jesus: venha, Pedro. Aí quando viram, né, Pedro levantar e pisar nas águas e andar, opa, é o Senhor que está vindo ali. Então com certeza acalmou ali, né, toda a conturbação dentro dos discípulos, na vida deles, no coração deles, na mente deles. Então às vezes, irmãos, Deus quer tratar primeiro o que está dentro de nós. E depois tratar, né, o que está em nossa volta. Porque nós, irmãos, temos dificuldade. Nós somos limitados. Então às vezes Deus quer tratar primeiro dentro de nós, né, calmaria, trazer refrigério na alma, para depois nós termos paz, termos discernimento para tratar o que está acontecendo à nossa volta. Então Deus estava trazendo aqui para Ezequiel e para todo Israel uma palavra de esperança, renovando a esperança deles. Por quê? Porque a situação era difícil, a situação não estava fácil, né? Claro, era um tratar de Deus. O contexto aqui do verso, do capítulo 37, vai falar que é um tratar de Deus com o seu povo. Mas quantas vezes Deus permite em nossas vidas situações? E aí então Deus está dizendo para Israel através de Ezequiel: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso.
Então Deus também acalmou Ezequiel. Porque Ezequiel falou, Senhor, eu não sei de nada, Senhor. A situação está aí, o Senhor é que sabe se podem reviver esses ossos ou não, eu não sei de nada. E às vezes nós estamos assim também, sem saber de nada. Diante dos problemas, diante das lutas, a gente fica perdidinho. A gente fica sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Ficamos perdidos. Aí Deus então fala com Ezequiel, acalma ele, né? Dá uma palavra de esperança a ele. Aí então ele vai profetizar segundo a ordem que lhe foi dada. Então nós precisamos primeiramente ouvir a voz de Deus. Porque às vezes, né, no meio da turbulência, assim como Pedro, né, ouviu Jesus, viu Jesus primeiramente, não creu, né? Aí Jesus falou, sou eu, não tem mais. Ouviu a voz do Senhor, mas dentro deles estava tudo turbulento. Aí Pedro, duvidoso ainda, se és tu, Senhor, então manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aí Jesus acalmou Pedro, a voz de Jesus acalmou Pedro, a voz de Deus aqui acalmou o profeta Ezequiel, e ele fez o que Deus mandou fazer, né? E foi, e profetizou, e Deus começou a agir, e Deus começou a operar, né, dentro da visão. É certo que demorou, né, o tempo de 70 anos, teve que ser cumprido, segundo, né, a profecia de Jeremias, o cativeiro é 70 anos, porque Deus havia determinado aquele tempo para o povo, né, porque Deus tinha que tratar, Deus tinha que fazer, né, um vaso novo, conforme Jeremias 18. Então Deus, irmãos, muitas vezes está trabalhando nas nossas vidas. E nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus quando os problemas estão diante de nós. Ezequiel ouviu, mas a resposta dele, né, ele não teve resposta para Deus. Simplesmente falou, Senhor, o Senhor sabe, eu não sei de nada, Senhor. Né? Se o Senhor quiser, esses ossos revivem. Se o Senhor não quiser, mas aí Deus falou para ele, né? Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a esperança na nossa vida, meus irmãos, e aqui eu quero encerrar, está na palavra de Deus, está em ouvir a voz do Senhor, em ouvir a palavra de Deus. Então a esperança nossa, né, a nossa esperança está em ouvir a palavra do Senhor. Então olha só, e aí, lógico, né, o profeta Ezequiel profetizou segundo a ordem que lhe foi dada, e começou então a haver um reboliço no meio daquele vale. Ossos com ossos, cada um se juntando ao seu osso, né? E olha só o texto. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olha só que interessante isso, irmãos. Um vale de ossos secos. Já imaginemos? Né? Vamos imaginar aqui, conjecturar aqui, né, um vale de ossos secos. Muitos ossos, sequíssimos. E osso com osso, cada um, né, devidamente no seu lugar. Né? Os ossos do antebraço, com o braço, com as mãos, falange aqui dos dedos, dos pés, né, o fêmur, né, o crânio, tudo no seu devido lugar. Então quando Deus começa a agir, tudo começa a ser colocado no seu devido lugar. Quando Deus começa a operar, Deus começa a colocar a cada situação, cada, né, do jeito certo. Então olha só que interessante, né? E os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Agora vamos imaginar aqui, irmãos, né? Haviam lá homens mais altos, mais baixos, e
né, Deus ajuntou cada osso ao seu devido esqueleto. Então o trabalhar de Deus começou. Por quê? Porque Deus trabalhou primeiramente na vida do profeta Ezequiel. Ele profetizou o que Deus havia ordenado que profetizasse. E Deus então começou a fazer um rebuliço e colocar tudo no seu devido lugar. E trazer então a esperança para ele. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito, né? Não havia ainda o espírito, que Deus falou ali no versículo no versículo 5 ainda, né? Que Deus colocaria neles espírito e vivereis. O que nós podemos aprender aqui é que a obra de Deus, ela é perfeita. Deus não vai deixar pela metade a obra que ele já começou, né? Então, ainda não havia. Deus levantou, juntou os ossos, colocou o nervo, colocou pele, colocou tudo, né? Levantou, mas ainda não havia espírito. Deus formou, juntou tudo no lugar, mas ainda não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então Deus estava trazendo novamente a esperança, renovando a esperança na vida do profeta Ezequiel e também na vida, né, de todo Israel. Precisaram passar 70 anos? Precisaram passar 70 anos. Mas segundo o que Deus tinha para aquele povo, a esperança deles foram renovadas, né? E aí, claro, e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então Deus, irmãos, ele levantou um grande exército de homens, guerreiros, valentes, né, que estavam ali para guerrear, né? Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ou seja, Deus estava renovando a esperança daquele povo. Então muitas vezes nós ficamos desesperançosos diante das situações, diante das lutas. A natureza humana, somos limitados, somos falhos, somos fracos. E muitas vezes a nossa esperança também quer perecer. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Deus vai renovar, né, a nossa esperança. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que está trabalhando, que está agindo, irmãos, em favor daquele que neles estão esperando. E aí o Salmo 146, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Então, se a minha e a tua esperança está posta no Senhor, certamente Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai transformar, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai salvar. Porque a nossa esperança está no Senhor. E bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Bem-aventurado, feliz, próspero, vencedor é aquele que tem o Deus de Jacó, né, por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor. E se a tua esperança está posta no Senhor, então você pode descansar, meu irmão, você pode descansar, minha irmã, que Deus vai agir e Deus vai mudar
qualquer situação que possa estar dizendo que está tudo acabado. Não está, porque o nosso Deus continua. O mesmo Deus não mudou, não vai mudar, permanece Ele imutável. Então nessa noite eu quero orar com você. Se porventura você está enfrentando situações que estão dizendo para você que não tem mais o que ser feito, né? Na ótica humana, na perspectiva humana, não tem mais o que ser feito. Mas existe um Deus no céu que não mudou. Existe um Deus no céu que continua sendo o Deus do impossível, que continua sendo Deus todo-poderoso, onipotente, que continua sendo Deus que continua auxiliando e socorrendo e pelejando pelos seus. Então neste momento eu quero convidar você a orar também comigo. Você que está conosco, né? Continue crendo, esperando no teu Deus, no Deus que te fez a promessa. Porque Ele é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo, ainda que tudo esteja dizendo que não. Mas a palavra de Deus é esta: porei, né, farei um reboliço e porei neles espírito, e esses ossos viverão novamente. Eu quero orar por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Então, amada igreja do Senhor, continue crendo, continue esperando nesse Deus que é fiel, que não pode negar-se a si mesmo, que não é homem para mentir, e nem filho do homem para arrepender-se, né, e que vai cumprir toda a sua promessa na vida daqueles que têm esperado nele, naquele que tem colocado, né, a sua esperança neste Deus vivo, nesse Deus todo-poderoso. Amém? Deus te abençoe, você que esteve conosco nesta live. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu ministério, e eu quero estar orando por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E vamos orar, claro, não vamos perder a esperança, né, sobre o nosso Brasil. O nosso Brasil é do Senhor, temos profetizado isso, que o Brasil é do Senhor, bem, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e cremos que o Senhor Deus é o Deus da nação brasileira, e vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus, e que Deus, através da sua onipresença, onipotência, onisciência, esteja te visitando, esteja renovando a tua esperança no nome de Jesus. Ainda que tudo esteja dizendo que não, mas o Deus que você serve, o Deus que você tem tido como teu auxílio, o Deus que você tem tido, né, depositado a tua esperança, é um Deus ainda poderoso, que vai trabalhar em teu favor. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, Tu és o Senhor, Papai amado, Altíssimo, Santo, onisciente, onipresente, onipotente, Papai. Ao Senhor, meu Deus, mais uma vez a nossa gratidão por todo o teu auxílio, Papai, que tem sido dispensado sobre nós, Papai. Pelo socorro, pela sua mão poderosa, ó Deus, que tem nos guardado, tem nos livrado, meu Senhor. Mas agora, meu Deus, eu quero pedir a Ti, em nome do Senhor Jesus, pelo meu irmão, pela minha irmã, Papai amado, que porventura possa, Papai amado, estar vivendo as situações, circunstâncias de adversidade, ó Senhor, onde Deus, Papai amado, a ótica humana, a perspectiva humana, ó Deus, posso estar dizendo que nada mais vai acontecer, meu Papai. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que muda, que transforma toda e qualquer situação, Papai. Para Ti não existe nada perdido, meu Deus, porque o Senhor é o Deus do impossível. E neste momento, meu Deus, eu oro, intercedo em favor, Papai amado, da Tua igreja que está na terra, das famílias, ó Senhor, daqueles que estão acometidos de enfermidades, meu Senhor, desenganados pela medicina, meu Senhor. Tu és a esperança, Papai, daquele que no Senhor tem confiado. Então, ó Deus, renova neste momento a esperança do meu irmão, da minha irmã, daquele, ó Deus, que porventura possa estar abatido, meu Senhor, desanimado e decepcionado, meu Senhor. Traz, ó Deus amado, um grande renovo sobre a vida da Tua igreja que está na terra, pelejando pela Tua obra, meu Senhor, anunciando a Tua palavra
e ganhando almas para o teu reino, papai. No nome de Jesus, ó Senhor, eu te peço, alcance neste momento a cada um dos nossos ouvintes, do programa Todos com Cristo, das demais programações da Rádio Remissão Gospel, meu papai querido. Entra, meu Deus, dentro de cada lar neste momento, ó Senhor, e renova, meu Deus, a esperança do meu irmão, da minha irmã, que possa estar, ó Deus querido, desanimado, papai. Anima novamente, ó Senhor, fortalece novamente meu irmão para a tua glória. Assim, meu Deus, eu oro, crendo na vitória do teu povo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém? Graças a Deus. Obrigado a você que esteve conosco. Fica o convite para terça-feira que vem, novamente, 19 horas. Nós aqui queremos retornar para mais uma vez falar do amor de Deus e da sua palavra. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e esteja conosco terça-feira que vem, 19 horas. Programa Todos com Cristo, Rádio Remissão Gospel. A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Paz, pastor Vanderlei está conosco, não está aparecendo aqui no meu celular, na minha tela aqui, mas o irmão Gessé falou que o pastor estava conosco, ainda está. Deus abençoe, pastor Vanderlei, a sua vida, a sua casa, o seu ministério, e seja abençoado, pastor, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe, pastor.